Olá pessoal, tudo bem? Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre alguns conceitos bem básicos que estão relacionados ao DNA e que bastante gente tem dúvida. Então, nessa aula a gente vai ver sobre o DNA, o que é DNA, o que é um gene, o que é genoma, o que é cromossomo, o que é um locus, o que é o RNA, onde ele entra nessa história. E por fim, vamos falar um pouquinho sobre o dogma central da biologia, que vai envolver alguns desses assuntos relacionados. Ok? Então a gente vai começar falando do DNA. O que é o DNA? Bom, no outro vídeo nós vimos que o DNA é a molécula da vida. O que isso quer dizer? Quer dizer que tudo que a gente entende por vida, por ser vivo, ele só é aquilo que ele é devido às informações que estão lá no seu DNA. Então, eu representei aqui 3 tipos de organismos diferentes, né? 3 tipos de células diferentes, só para a gente lembrar onde que está localizado esse DNA, que é a molécula da vida. Então, ele está localizado nas células. Essa aqui é uma célula eucarionte. A gente percebe isso porque ela tem a carioteca, né? Essa membrana que envolve o material genético. Então, o DNA está aqui e aqui a gente tem a carioteca que envolve ele. Então, o DNA é essa molécula toda retorcida, toda enrolada, que está localizada dentro, em volta pela carioteca, né? Dentro do núcleo dos eucariontes. Quem são eucariontes? Eucariontes são os seres vivos superiores que a gente fala, né? Somos nós, seres humanos, os animais, as plantas, fungos e protozoários, né? Nos eucariontes, além de a gente ter DNA dentro do núcleo, protegido no núcleo, a gente também tem DNA em outras organelas. Uma delas é essa aqui, ó, a gente chama de mitocôndria. Lá na mitocôndria tem uma molécula de DNA também. Mitocôndria é uma organela responsável pela respiração celular, né? Pela geração de energia da célula. Então, nos eucariontes, a gente também encontra DNA dentro da mitocôndria. Essa célula que eu desenhei aqui é uma célula animal. Como é que a gente pode ver que ela é uma célula animal e não uma célula vegetal? Porque se fosse uma célula vegetal, ela teria que ter, além da membrana plasmática, ela teria que ter um outro envoltório, né? Que a gente chama de parede celular. Então, o que diferencia a célula animal da vegetal é que a animal só tem a membrana e a vegetal tem parede celular, né? Então, tudo que eu tô desenhando em verde aqui tá presente numa célula vegetal. Célula vegetal também tem uma outra organela que contém DNA. É uma organela bem importante. Ela é uma organela verde e ela é formada por um monte de moedinhas assim, ó. A gente chama essa organela de cloroplasto. O que o cloroplasto faz na planta? Ele realiza a fotossíntese, né? Que é bem importante para qualquer ser vivo. Então, é a base da cadeia alimentar, tá? No cloroplasto, nós também encontramos DNA, certo? Então, nós temos DNA na mitocôndria e, no caso dos vegetais, além da mitocôndria, tem também no cloroplasto. São os locais que a gente consegue encontrar DNA numa célula, ok?
Existem alguns livros que dizem que o centríolo também teria DNA, né? Isso ainda não é um consenso. Centríolo é essa molécula que eu desenhei aqui. Beleza. Só nos seres eucariontes que existe DNA? Não, né? A gente também tem DNA em seres que tem ele solto no citoplasma, como é o caso desse ser aqui, ó. Estão vendo que ele não tem a carioteca protegendo? Ele tem o DNA solto. Por ele ter o DNA solto, a gente chama ele de procarionte. Né? Porque ele surgiu antes de surgir a carioteca. Então, quem são esses seres procariontes? São as nossas bactérias, né? Ou algas azuis. Então, elas têm uma estrutura bem diferente de uma célula eucarionte. As células eucariontes são bem mais desenvolvidas, contêm organelas, né? Diversos tipos de organelas. Na célula procarionte, ela vai ter o DNA da mesma forma, né? Todo enrolado, só que ele é bem menor do que o DNA do eucarionte. E além disso, se a gente pegar esse DNA e abrir ele, ele vai formar um círculo. Então, ele é um DNA circular. O DNA do eucarionte, ele é linear. Então, o DNA, se a gente abrir uma célula procarionte, a gente vai encontrar DNA e apenas uma das organelas, que é aquela organela que não tem membrana, né? Que são os ribossomos. Muito bem, então nós temos DNA, que é a molécula da vida, nos seres eucariontes, no núcleo e em algumas outras organelas, e nós temos o DNA também em seres procariontes, disperso no citoplasma, certo? Além disso, existe um outro tipo de ser que não se sabe se é um ser vivo, não há um consenso, que são os vírus, certo? Os vírus são seres que eles somente conseguem se manter, existir, no interior de outro ser vivo. E até este ser que não se sabe se é ser vivo tem DNA. Acontece que alguns vírus, ao invés de ter material genético como sendo DNA no seu interior, pode ter RNA. E isso traz uma série de consequências para esse ser vivo aí, ok? Então, basicamente, sobre o DNA seria isso. Essa molécula é bem importante, ela está guardada, né, conservada no interior da carioteca nos seres eucariontes. Isso confere a ele uma menor taxa de mutação, porque o núcleo acaba protegendo esse DNA de enzimas que possam degradar ou, enfim, causar algum dano. E no procarionte, ele, por ser solto, por ser disperso o DNA, o procarionte acaba tendo uma taxa de mutação mais alta do que o eucarionte, o que para ele não é problema algum, porque dessa forma ele pode se adaptar a qualquer ambiente, ok? Então, na próxima aula a gente vai ver sobre o que são os genes e aonde que a gente encontra eles. Então, vamos lá, pessoal. O que então é um gene? O que diferencia DNA de gene, né? Ou eles têm alguma relação? Então, a gente tem lá o DNA, que a gente já sabe onde que a gente encontra ele, né? No interior de procariontes ou eucariontes. E esse DNA, ele é todo enrolado, ele forma uma estrutura que a gente chama de dupla hélice, que é desta forma aqui, tá? Então, imagine que eu peguei um pedacinho daquele DNA todo e coloquei aqui nessa região. Se eu pegasse esse DNA e abrisse ele, formasse uma linha reta, ele ia ter várias partes. Algumas partes desse DNA, a gente diz que são regiões codificantes. Que são essas duas que eu circulei em vermelho aqui.
ok? Regiões codificantes. E a gente também tem partes no DNA que são regiões que a gente chama de não codificantes. O que quer dizer isso? Regiões codificantes e regiões não codificantes. Então, dentro daquele DNA todo que tem lá no núcleo da célula, né? Eu peguei um pedacinho dele e nesse pedacinho aqui eu tenho uma parte que a gente chama de codificante e outra parte que a gente chama de não codificante. E assim vai até lá no fim, né? Então, tenho regiões não codificantes e regiões codificantes. O que quer dizer regiões codificantes? Essa região codificante do DNA, ela recebe o nome de gene. O que isso quer dizer? O que é um gene, então? Um gene é um pedaço de DNA que codifica uma proteína. Quer dizer que para o pedaço de DNA ser considerado gene, para o pedaço de DNA ser considerado gene, ele precisa ter a capacidade de ser codificado em uma proteína. Isso é bem importante. Então, no DNA do eucarionte, existem várias partes que não codificam nada, não são genes, portanto, a gente chama essas partes de introns. Que vem do inglês intragenic. E a gente tem regiões que codificam proteínas, que a gente chama também de exon. Ou exons, né? Que vem do inglês expressed. Dessa forma, gente, a gente consegue concluir que um gene, ele tá lá no DNA, né? Então, a gente poderia desenhar uma parte aqui, ó, do DNA, circular uma parte do DNA e dizer que se essa parte do DNA codifica uma proteína, ela pode ser chamada de gene. Então, se a gente tem ali uma parte do DNA que codifica uma proteína, logo essa partezinha do DNA será um gene. Ele pode ser expresso, tá? Então, lá no DNA nós vamos ter várias marcas, vários pedacinhos dele que serão capazes, né? Podem ser capazes de gerar proteínas. Então, todas essas partezinhas, pedacinhos de DNA que tem a possibilidade de ter uma informação genética para gerar uma proteína, a gente chama de gene, ok? Não quer dizer que todos estes genes vão virar proteínas, né? Mas aqueles que têm potencial de virar proteína, a gente chama de gene, ok? Outro conceito bem importante relacionado ao DNA é o genoma. O que é o genoma? Então, a gente encontra em alguns livros escrito assim: genoma é o conjunto de genes de um organismo. Esse conceito está errado? Ele não está completamente errado, mas eu não acho ele um conceito correto. Por quê? O que seria o genoma? Então, a gente tem lá o DNA todo, né? Dessa forma. Então, suponhamos que novamente a gente tenha desfeito a dupla hélice e feito ele aberto, da forma como ele está aqui. O que faz com que esse DNA... por que ele tem duas fitas, né?
O DNA, ele sempre é fita dupla. Então, aqui a gente tem um tipo de ligação que une as duas fitas, que a princípio é por pontes de hidrogênio. Existe já artigos dizendo que não, que seria um outro tipo de ligação, mas a princípio ficaremos com pontes de hidrogênio. E a gente tem em cada uma das pontas, ligando, uma base nitrogenada. Então, sempre a gente tem 4 tipos de base. A gente tem a adenina, a timina, citosina e a guanina. Sempre a adenina se liga com timina, citosina se liga com a guanina, sempre. Então, se eu tenho uma adenina na fita de cima, eu obrigatoriamente tenho que ter aqui embaixo uma timina, certo? E assim por diante. Se eu tenho uma timina ali, aqui eu tenho que ter uma adenina. Aqui eu tenho que ter uma citosina, guanina, adenina, de acordo com aquilo que tá ali em cima, ó. Muito bem. O que é essa molécula que faz com que uma fita se ligue à outra, cujo um dos componentes é essa base nitrogenada, né? Que é uma dessas 4 aqui. Então, essas são as bases nitrogenadas. Base nitrogenada é um dos componentes de um nucleotídeo. O que é um nucleotídeo? O nucleotídeo é uma molécula formada por um açúcar, uma base nitrogenada e um glutamento fosfato. Esse nucleotídeo, então, a gente tem sempre um nucleotídeo em cada ponta, tá? E o que faz a ligação por ponte de hidrogênio são as bases, que, como eu falei, sempre tem que ter A se ligando com T, C se ligando com G, e vice-versa. O que é o genoma? Genoma, quando a gente fala aqui, um organismo teve o sequenciamento do seu genoma concluído. O que isso quer dizer? O que é sequenciar o genoma? Sequenciar o genoma diz respeito à sequência de nucleotídeos, a sequência de bases nitrogenadas que tem nesse genoma. Então, quando eu sequencio, eu vou saber assim, o genoma do suíno, enfim, ele tem esta sequência, T, A, C, G, A, G, T, T, G, A, e assim por diante. O que realmente muda de um organismo como uma bactéria para um outro organismo como um suíno, por exemplo, é justamente a sequência de bases nitrogenadas. É isso que vai dizer a complexidade do organismo, já que o código genético, né, o DNA, é universal, quer dizer que a gente tem as mesmas. Então, como o código genético é universal, a gente tem as mesmas bases nitrogenadas independente do organismo. Então, o que vai diferenciar, como eu estava falando, né, um suíno de uma bactéria é a sequência de bases que cada uma delas tem. Então, quando a gente lê que o genoma é o conjunto de genes de um organismo, está de uma forma correta, mas não tão correto assim. Então, eu não gosto de usar essa frase. Por quê? Porque genoma é tudo, é todo o DNA. Então, pegando aquela figura que a gente fez anteriormente, genoma não é só essa parte aqui, não é só as regiões codificantes. Genoma é tudo, é a sequência de DNA, de nucleotídeos que existe em todo o DNA. Então, através do sequenciamento do genoma, a gente consegue ver, por exemplo, o número de pares de base de um organismo. Por que par de base? Porque sempre vai formar um parzinho, né? Então, aqui é um par de base, 2 pares de base, 3 pares de base, 4 pares de base e assim por diante.
Quantos pares de base existem em um organismo complexo como o ser humano? Muitos, milhares, bilhões. De 3 a 6 bilhões de pares de base tem o genoma humano, por exemplo, né? E a maioria dos eucariotos tem muitos pares de base. Então, o genoma a gente se relaciona com o número de pares de base, ok? A gente não relaciona com genes, porque através do genoma a gente não sabe dizer qual parte disso tudo aqui é um gene e o que não é gene, né? Para a gente saber o que é gene e o que não é gene, a gente tem que usar outras técnicas para poder identificar os genes, que é a segunda etapa que a gente chama de genômica funcional, que é descobrir a função dos genes. Né? A genômica funcional ela é desmembrada em várias outras, que não vem ao caso agora, mas o genoma, então, é o número de nucleotídeos, a sequência de nucleotídeos inteira de um dado organismo. Então, vamos aos próximos conceitos, né? Então, a gente tem cromossomo e locus. A gente pode falar dos dois nesta mesma aula aqui, ó. Então, quando a gente desenha uma célula, a gente sempre desenha o DNA dentro do núcleo dessa forma solta, assim, né? Dessa forma enrolada, assim, desculpa. Protegido no núcleo, né? Quando a gente desenha um eucarioto. Mas existe um momento de vida da célula que a gente enxerga o DNA de outra forma. A gente enxerga o DNA nessa forma de X, assim. E esses xizinhos são chamados de cromossomos. O que faz com que o DNA, que antes estava desta forma, passar a ter essa forma aqui? Então, no ciclo de vida da célula, a gente tem o ciclo celular, né, que ele é formado por 4 fases. A gente tem a mitose, a fase G1, a fase S e a fase G2, né? O ciclo vai em sentido horário. Então, toda célula passa por está passando, né, por uma das fases deste ciclo. A maioria das células, na verdade, nem todas. Então, a fase que compreende uma mitose e a outra, que é essa fase com essas 3 outras ali, a gente chama de intérfase. Então, a intérfase é a fase do ciclo da célula que está compreendida entre uma mitose e a outra. Normalmente, na intérfase, a célula, ela tá nesse formato aqui. Então, o DNA está nessa forma aqui, mais desespiralizada, a gente chama de cromatina. Que é como normalmente a gente encontra o DNA. Se a gente está analisando uma célula e pega uma determinada fase da mitose, que são 4, né? Uma das 4 fases da mitose, a gente vai encontrar o DNA dessa forma, tá? Então, lembrando das fases da mitose aqui, rapidinho, a gente tem a primeira fase, que é a prófase. A metáfase. A anáfase. E a telófase. Essas 4 fases estão nessa fase M aqui, né? Que é a mitose, que é a fase do ciclo celular. Então, na primeira fase, que é a prófase, a célula, ela tá com a cromatina desaparecendo. E o DNA, ele vai começar a se concentrar, a se condensar. Certo? Segunda fase da mitose, que é a metáfase, ela recebe esse nome porque os cromossomos estão lá no meio. Então, nessa fase e somente nesta, a gente pode chamar o DNA de cromossomo.
Por quê? O que é esse cromossomo? O cromossomo é o DNA na sua condensação máxima. É a forma mais apertadinha que pode estar o DNA. É o mais comprimido que pode estar o DNA, a gente dá o nome de cromossomo, certo? Aí, por que precisa estar apertado? Por isso que precisa estar no meio. O cromossomo está duplicado nessa fase aqui, né? Por que ele está dessa forma? Por que a gente enxerga cromossomos? Porque na seguinte fase, que é a anáfase, o que vai acontecer? As cromátides irmãs vão se separar, elas vão ser puxadas, cada uma por seu polo, né? Através dos centríolos que estão aqui e pelas fibras do fuso, né? Então, imagina, se o DNA não tivesse todo concentrado, se ele tivesse dessa forma aqui, não ia ter como dividir de uma forma organizada a célula, né? Para gerar uma nova célula. Então, para isso, o DNA ele precisa se condensar, ele precisa se apertar, atingir esse formato aqui de X, que é quando ele está duplicado, e depois ele vai se dividir e ir cada metade para o seu polo respectivo. E essa é a anáfase. Lá na telófase, que é a última fase, cada cromossomo vai para o seu polo, a carioteca volta a ressurgir e o cromossomo e o DNA, desculpa, volta a descondensar, que é a última fase da mitose. Depois volta tudo como era antes. Então, uma célula, ela precisa, primeiro, o que acontece na fase S é a fase da duplicação do DNA. A célula, ela precisa ter o DNA duplicado, porque depois ela divide. Então, duplica, divide, duplica, divide, duplica, divide. E assim, as células vão sendo renovadas a cada novo ciclo, certo? Então, resumindo, o que é um cromossomo? O cromossomo é o DNA na sua condensação máxima. Ele atinge essa forma numa fase da mitose que a gente chama de metáfase, certo? É só nesse momento aqui que o DNA atinge essa forma. Durante todo o outro ciclo da célula, a gente não enxerga DNA dessa forma. E o que é um locus, então, né? Então, a gente tem um cromossomo aqui, né? Ele duplicado ou dele da forma simples, como vocês queiram, né? E lá no cromossomo estão localizados os genes que a gente viu na aula anterior, né? Então, aqui eu tenho um gene, aqui eu tenho outro, uma região codificante, né? Eu tenho vários genes no mesmo cromossomo, né? O lugarzinho que cada gene ocupa, esse é o gene 1, gene 2, gene 3, gene 8, enfim. O lugarzinho que cada gene ocupa no cromossomo, eu chamo de locus. O que é o locus, então? Locus é o local ocupado por determinado gene no cromossomo. Então, por exemplo, nós, seres humanos, temos 23 pares de cromossomos, né? Ou 46. Então, a gente sabe que, por exemplo, no cromossomo número 10, no locus tal, está localizado o gene responsável pela doença X, certo? Então, isso é o locus. Locus é o local ocupado pelo gene dentro do cromossomo, tá? A maioria dos genes já tem o seu locus mapeado. Outros ainda necessitam ser mapeados, certo? E RNA. Por que a gente fala em DNA e RNA? O que diferencia DNA do RNA? Então, a gente viu que o DNA é a molécula da vida, uma molécula extremamente importante, né? Que é fita dupla, né? Tem as ligações por pontes de hidrogênio entre os nucleotídeos das duas fitas. E o RNA, quando entra nessa história? Quando que entra nessa brincadeira, né? O RNA é uma molécula que tem algumas semelhanças com o DNA, mas também tem algumas diferenças. A primeira delas é que o RNA ele é fita simples, não é fita dupla, certo? Então, é uma molécula de fita simples.
e ele é formado também por nucleotídeos. Outra diferença que existe é que o RNA ele não tem timina. No lugar da timina, o RNA tem a uracila. Então, a gente sempre vai achar no lugar da timina, se é uma molécula de RNA, a gente acha a uracila. Então, uma molécula de fita simples que não tem timina e tem uracila no seu lugar. Aonde fica guardado o RNA na célula, né? O RNA é uma molécula extremamente instável. O que isso quer dizer? Quer dizer que ela é uma molécula que ela é muito facilmente degradada. A partir do momento que a célula não precisa mais daquele RNA, ela vai lá e degrada ele, certo? Então, lá na célula, a gente encontra RNA no núcleo, né? Então, a gente tem o DNA ali e moléculas de RNA sendo formadas no núcleo. E a gente encontra também RNA naquelas moléculas, naquelas organelas bem importantes que são os ribossomos. O que são os ribossomos? Os ribossomos são as máquinas de fazer proteína. É por onde a célula consegue fazer a proteína. Então, um ribossomo é uma organela que ela não tem membrana plasmática. Ela é formada por RNA e proteínas. Então, o ribossomo, o nome daquele RNA que faz parte do ribossomo é o RNA ribossomal. Além do RNA ribossomal, existem pelo menos outros dois tipos de RNA. Existem mais do que isso, mas principalmente são três, né? Um deles é o RNA ribossomal, que faz parte do ribossomo. O outro a gente chama de RNA mensageiro. O que é o RNA mensageiro? É aquele que vai levar a mensagem, a cópia, né, daquilo que tem que ser, daquela proteína que tem que ser produzida. E existe também um terceiro tipo de RNA, que a gente chama de RNA transportador. O RNA transportador, ele tem uma forma diferenciada, ele parece todo enroladinho assim. E ele é feito também ele é uma fita, só que essa fita ela acaba se enrolando pela ligação dos nucleotídeos que tem aqui. O RNA transportador, ele tem a função de transportar, de carregar aminoácidos. Então, a gente sabe que toda proteína é feita de aminoácidos. Quem leva os aminoácidos até o ribossomo para que a proteína seja feita é o RNA transportador, certo? Então, em que momento da vida da célula que o RNA aparece? Naquele momento que aquele pedaço de DNA, que é fita dupla, né? Aquele pedaço de DNA que é codificante, ele precisa virar uma proteína. Ele precisa ser transcrito e traduzido em proteína. O DNA, por ser muito importante, ele não pode sair do núcleo. Então, vai ter que vir uma outra molécula, ir lá no DNA e copiar a informação necessária para produzir a proteína. Essa molécula, ela tem fita simples ao invés de dupla e ela vai copiar literalmente tudo que está ali em cima do DNA. Então, se o DNA tivesse esta conformação aqui, o RNA obrigatoriamente teria que ter essa. Esse RNA que faz a cópia do DNA, a gente chama de RNA mensageiro. Então,
O RNA, ele aparece na vida da célula quando esta célula precisa produzir a proteína. Ele é a metade do caminho para produzir proteína, certo? Então, o RNA, ele não tem tanta importância, vamos dizer assim, quanto o DNA, mas se não existisse o RNA, não ia existir proteína. Então, a função gene, que é de codificar, né, de dar origem a proteínas, ela não poderia existir se o RNA não existisse, se ele não fosse lá fazer a cópia do DNA para que a proteína pudesse ser formada. Então, vamos para esse último conceito, que é o dogma central da biologia. Aparece em bastante lugares, né? E a gente precisa entender ele porque é o que rege a vida. É o que permite que o ser vivo, que a informação que esteja contida lá no DNA, seja codificada em proteína. É isso que rege a vida de qualquer ser vivo, certo? O que diz o dogma central da biologia? Ele diz que o DNA, para ser transcrito e traduzido para virar proteína, ele tem que passar informação para o RNA e, posteriormente, produzir a proteína. A passagem, a cópia do DNA para RNA, a gente chama de transcrição. A transcrição nos eucariontes, ela acontece dentro do núcleo. E a passagem do RNA para a proteína, para o RNA virar proteína, esse processo a gente chama de tradução. A tradução, ela acontece exclusivamente em uma organela que a gente chama de ribossomo. Muito bem. Além dessa passagem de DNA para RNA, de RNA para proteína, o dogma central, ele ainda traz uma terceira flecha, um terceiro conceito, que é a duplicação ou replicação do DNA. A replicação do DNA, ou duplicação do DNA, ela acontece na fase chamada fase S do ciclo celular. S quer dizer síntese, né? A síntese de uma nova molécula de DNA. E ela ocorre sempre que a célula precisa ser dividida. Sempre antes da divisão, precisa obrigatoriamente acontecer a duplicação do DNA, certo? Então, se você entender o dogma central da biologia, todas as enzimas envolvidas, todas essas fases, você consegue entender a parte molecular da célula, né? A parte da biologia molecular da célula. Tudo passa por essas três fases, certo? Uma diferença que é bem importante, que vocês precisam saber. Na replicação do DNA, que acontece na fase S, qual parte do DNA que é duplicado? Todo o DNA, certo? Então, na fase S, todo o DNA duplica. Todo. Então, como se a gente fosse abrir o DNA inteiro e todo ele fosse duplicado, tá? Então, a duplicação do DNA, ou a replicação, acontece em todas as partes do DNA. O que é intron, o que é exon, o que codifica, o que não codifica, não interessa. Tudo duplica. Na parte da transcrição e da tradução, já não é assim. Qual que é o nome da parte do DNA que vai ser copiada para RNA? Nessa transcrição aqui, ó. Qual parte do DNA? Então, não é mais todo o DNA, é uma parte dele só. Qual parte do DNA que vai sofrer a transcrição e a tradução? Aquela parte do DNA que a gente chama de gene, né? Aquela parte do DNA
que vai trazer a informação para poder formar aquela proteína. Então, uma proteína, ela é formada por uma série de aminoácidos, centenas de aminoácidos, né? Que eu represento aqui por essas bolinhas aí. Cada aminoácido, ele é trazido por uma trinca de nucleotídeos. Quem que vai dizer a ordem desta trinca de nucleotídeos? Aonde que está escrito? Quais são os nucleotídeos que tem que vir aqui, né? O RNA, essa aqui é a proteína. Quem que vai mandar a informação de quais nucleotídeos têm que ser traduzidos? É lá no DNA. Então, se a gente fizesse uma volta, um retorno, lá no DNA teria que estar como? TAC G. Esse aqui é o DNA. Então, vocês estão entendendo como é que funciona isso tudo? Para produzir a proteína, o DNA tem que dar a receita, o RNA copia a receita para poder formar os aminoácidos que unidos vão formar a proteína que a gente está necessitando. Então, aminoácidos nós temos 20, mais ou menos, né? Então, sempre começa pela metionina, que é o primeiro deles. Aí vai variando, isoleucina, leucina, triptofano, enfim. O que diz qual aminoácido vem primeiro, qual vem depois, qual é o terceiro, qual é o quarto? É a informação que está lá no DNA. Então, eu vou deixar uma pergunta para vocês. Se por acaso acontecer um erro no DNA, em que esta base nitrogenada aqui, a citosina, esse nucleotídeo, por algum motivo, foi deletado do sistema, será que vai ter alguma consequência para aquela proteína? Provavelmente sim, né? Então, a gente vai continuar vendo sobre isso nas próximas aulas, certo? Espero que vocês tenham gostado. Um abração da prof.